tipo de coisa. Está fora da nossa agenda a discussão disso. Está dentro da nossa agenda. Já conversei, inclusive, com setores empresariais, da área comercial, da indústria, e nós estamos, assim, dispostos a discutir uma regulamentação das penalidades mais razoável, mais adequada. Isso, tudo bem, está na agenda. Agora, fora da agenda, discussão de anistia, isenção, remissão, não. Isso aí nós não queremos discutir. Queremos melhorar nossa legislação de ICMS para que nós tenhamos aqui uma legislação mais moderna e mais razoável, sobretudo do ponto de vista das penalidades. Então, para concluir, que eu já fui avisado aqui, eu queria apenas dizer o seguinte: quando nós estamos discutindo o tema do planejamento tributário, nós não estamos discutindo apenas uma questão ou outra questão pontual do ponto de vista da qualificação de uma operação como lícita ou ilícita, como dedutível ou indedutível. A meu juízo, nós estamos discutindo algo muito maior. Qual é o tipo de relacionamento que os governos, o poder público, quer construir com o setor privado do seu país? Porque quem constrói a sociedade e cria riqueza para a sociedade, os empregos que a sociedade deseja, o bem-estar da sociedade, não são os governos. O governo, se ele não atrapalhar, já faz muito. Quem faz tudo isso é o setor privado, é a energia produtiva, a empreendedora do setor privado. São as pessoas que colocam o seu trabalho, o seu risco, o seu capital na busca da produção. E a tributação, o Estado, o fisco, não pode ser um inimigo, um adversário dessas pessoas. Então, este é o pensamento que ilumina hoje a nossa administração fiscal estadual. Temos dificuldades? Temos muita dificuldade. Vocês todos, contadores no Pará, sabem das dificuldades. Mas pode ter uma certeza que nós estamos trabalhando para melhorar. Melhorar numa agenda que respeite o contribuinte, do Pará, e que possa dar ao contribuinte do Pará o tratamento digno que ele merece. Muito obrigado, eu agradeço a atenção de vocês. E também vamos entregar a placa de reconhecimento. É pesada, viu, senhor? E agradecê-lo pela sua participação. Muito obrigado. Quero agradecer o convite gentil para estar aqui hoje com vocês. Estou assim abismada com o evento, eu nunca vi um negócio tão grande como esse, tão bem organizado, né? Quero cumprimentar todos na pessoa da minha madrinha Marta Aracaque, né? Uma mulher brilhante, uma contadora exemplar e exemplo de pessoa também, um ser humano incrível. Cumprimentar meus colegas de mesa e tentar refletir um pouco com vocês sobre a questão da carga tributária, as medidas de redução e o planejamento tributário. O planejamento tributário é um tema que vem realmente causando mudanças no nosso mundo jurídico, contábil, fiscal, né? Muita gente ainda não se apercebeu, esse foi o tema da minha tese de pós-doutoramento que acabei de defender em Lisboa. E quando a gente fala nesse assunto, é importante pensar que nós estamos vivendo um verdadeiro tsunami tributário. E esse tsunami tributário houve uma mudança total de paradigmas que a maioria das pessoas que convive no mundo contábil, que convive no mundo jurídico, ainda não se apercebeu. Então, conceitos que ao longo do tempo nós viemos estudando, pesquisando e trabalhando, como o princípio da legalidade, ou seja, não é vedado, não é proibido, é permitido fazer, mudou. Coisa julgada, quem tinha uma sentença transitada em julgado e achava que estava seguro e tranquilo, esse conceito também mudou, estão sendo lavrados autos de infrações bilionários, como o doutor Quiroga colocou, nos defrontamos quase semanalmente lá no CAF, com esses temas e com esses autos bilionários, né? Infelizmente, autos bilionários, a gente não pode nem fazer o percentual de 1% dos honorários, né? O que é uma lástima. Mas isso tudo está gerando uma insegurança muito grande. E insegurança, eu digo sempre que eu morro de pena dos homens, porque a mulher é mais fácil ser segura. A gente passa um batom vermelho, bota um salto alto, um homem do nosso lado para nos proteger e estamos seguros. Já o homem não tem esses privilégios. Muito bem.
Mas carga tributária. Temos uma carga tributária muito alta, estou mostrando para vocês ao longo do tempo, 34%. Mas essa carga tributária é alta porque a despesa é alta, o custo é alto. Então, se você olhar no balanço, que vocês entendem muito bem, despesa precisa ser coberta por receita, receita precisa arrecadar. Arrecadar através de tributo, quem paga a conta somos nós. Então, quando se ouve falar em reforma tributária e as pessoas acham que vai sair, eu já pergunto assim, o que é que você pensa de reforma tributária? O contribuinte pensa que vai baixar a carga e o fisco pensa que vai arrecadar mais. Então, é aquele conceito que nunca vai chegar a um equilíbrio. Então, essa carga tributária, ela é pesada ainda, porque mais de 50% do que se arrecada é para pagamento da dívida e dos juros, e apenas o restante é para aplicar investimentos. A nossa tributação ela é muito injusta. Nós temos uma alta tributação sobre o consumo, sobre os produtos, e não sobre a renda, sobre o lucro. E essa carga em cima da produção, ela impacta o desenvolvimento e ela é mais injusta com relação aos mais pobres, porque eles consomem tudo, então, proporcionalmente, o mais pobre, ele paga mais tributo. E o retorno social? O retorno social também é muito baixo, ou seja, temos tributação de primeiro mundo e serviço de terceiro mundo. E aí é curioso se a gente partir para o aprofundamento com relação a isso. Comparando os países do G7 e o Brasil, nós temos uma carga tributária em relação ao PIB dos 7 países mais ricos do mundo. Eles têm uma carga tributária de 29% e no Brasil 33%. É uma carga tributária mais alta. O PIB por habitante nos países do G7 é 39 dólares, enquanto no Brasil 11. Aí você começa a ver a disparidade. A arrecadação por habitante lá termina sendo 11 dólares e no Brasil 3. Sabe por que nós temos serviço de terceiro mundo? Porque para chegarmos a um serviço de primeiro mundo, teríamos que ter uma carga 3 vezes maior do que o que nós temos hoje. Ou seja, teria que ou ser 3 vezes mais eficiente ou arrecadar 3 vezes mais. Sob essa perspectiva, nós estamos pagando menos imposto se quisermos ter um serviço de primeiro mundo. Então, isso realmente é preocupante, porque nós teríamos uma carga tributária de 106%. E aí, preocupação é uma coisa terrível, porque além da gente pagar mais, preocupação dá rugas. E rugas, principalmente para nós mulheres, envelhecem. Não que eu tenha esse problema ainda, né? Mas já pensando num futuro. Então, quando a gente critica a carga tributária e a prestação de serviço, e aí nós, da área do direito e nós da área contábil, né, porque eu já me acho de coração que sou igualzinha a vocês, temos um papel muito mais importante de refletir como é que isso acontece. O IBPT fez um estudo sobre o índice de retorno dos tributos à sociedade. Em 30 países que foi feita a pesquisa, o Brasil fica exatamente no último lugar. Ou seja, a carga tributária da Austrália é 25%, o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é 0,92%. Já o Brasil, uma carga tributária de 35%, o Índice de Desenvolvimento é 0,71%, o que faz com que nós tenhamos um retorno muito baixo. Isso se deve a vários fatores, corrupção, desvios, má gestão, etc. E o que é pior, e aí vocês todos sentem mais do que todo mundo, a burocracia. Segundo o estudo do Doing Business, o Brasil, entre 183 países pesquisados, o Brasil está lá embaixo, porque nós temos uma grande burocracia e, com certeza, vocês, mais do que ninguém, sofrem com isso. Então, é outro fator que aumenta, além da carga tributária, aumenta o custo do Brasil. Mas nem tudo é ruim, peraí, né? Essa hora, 2 horas da tarde, aquele calorzinho, aquele soninho, estamos no momento de desonerações. E são medidas importantes, como desoneração do IPI, redução do tempo para a utilização de crédito, pelo menos na lei, né, está funcionando, desoneração da folha de pagamentos. Toda medida tem seus aspectos bons e ruins, são ônus e bônus. Mas, pela primeira vez, estamos vendo medidas que desoneram realmente e reduzem um pouco essa carga tributária. Se está escolhendo o setor errado, etc., não.
E o que é interessante, a maior prova disso é que estão havendo desonerações do IPI, por exemplo. Reduz-se a arrecadação do IPI e no global não se reduz a arrecadação. Hoje nos jornais está aí que houve uma redução de arrecadação. Não está havendo redução de arrecadação. Não está se arrecadando tanto mais como se arrecadava, ou seja, a proporção que aumentava essa arrecadação. E não é só por conta das desonerações, é por conta de que tem toda uma série de fatores, o mundo está em crise, você vai para a Europa e você vê francamente uma crise que nós ainda não estamos passando. Então, as desonerações são boas. Se os setores estão sendo mal escolhidos, bem escolhidos, é uma outra coisa que cabe a gente, como cidadãos, discutir. Tem um estudo da CNI recente que diz que antigamente, em 2004, para abrir uma siderúrgica, você gastava, tinha um custo de 30%, e hoje esse custo é 17%. Então, há uma luz no final do túnel que a gente precisa ver como ela se coloca. E aí entra o tema do planejamento tributário. Um instrumento gerencial, societário e fiscal. E aí o papel do contador, do consultor, do auditor, ele é vital, imprescindível. E aí onde é importante você ver essa mudança de paradigmas que tem acontecido. Ou seja, o planejamento é um instrumento que pode ser utilizado sim para reduzir a carga tributária, mas o cuidado que se tem que ter com isso, hoje especialmente, como foi colocado aqui, durante 30 anos ninguém falava sobre planejamento tributário, era natural se fazer, seguindo sempre aquele parâmetro. Não é vedado, não é proibido pela lei, é permitido. Só que hoje não é mais assim. E é isso que a gente vai tentar ver aqui com vocês. É um instrumento de gestão, vocês sabem melhor do que ninguém. E aí o papel do contador, do auditor, por quê? Ele não é só um mero escrevedor de livros. Aliás, isso é no tempo antigo, não sei do tempo do Dr. Zé Maria Martins, né? Hoje não é só um digitador, né? A concepção, a estruturação sai primeiramente da mão do contador. E você que concebe uma operação e vai trabalhar isso junto a uma determinada empresa, a um determinado contribuinte, você tem que ter um cuidado extra hoje. Por quê? Coisas que sempre foram feitas, hoje já não pode mais. Ou o risco que vai ser feito, de como vai ser desconsiderado. 15 minutos já, minha filha, eu só disse boa tarde. Muito bem. O risco de ser desconsiderado, cobrado tributo, penalizado e aí alerta. Hoje a responsabilização do profissional envolvido pode acontecer e acontecer de forma grave. Foi aprovada a lei de lavagem de dinheiro, né, em junho, e isso trouxe um viés muito forte, que eu acho, inclusive, doutor Quiroga, que a gente tinha que fazer um movimento contra isso, que vai poder ser responsabilizado aquele profissional que estiver envolvido em uma operação, verificar que era crime e ele mesmo não fizer a denúncia. Claro que aqui ninguém defende fraudador, sonegador e etc., mas responsabilizar um terceiro, um profissional que está agindo, muitas vezes até desconhece o que tem por trás daquilo lá, eu acho que é uma coisa muito séria. Bom, mas o planejamento tributário é um instrumento de gestão, de organização empresarial e, muito importante, é nesse momento de concepção do planejamento, porque um planejamento verdadeiro, real, que coincida substância sob a forma, o doutor Quiroga colocou muito bem, são duas linguagens diferentes, né? A essência do direito